Oi, gente, tudo bem? Então vamos começar aqui então mais uma videoaula, né? Para deixar um pouco de acesso para vocês, tá? A gente tinha, né, dando continuidade à nossa aula sobre psicologia institucional pela visão de alguns autores. A gente vai falar um pouquinho sobre a psicologia pela visão do Bledger. Então, essa parte a gente já começou a falar um pouquinho. A gente vai só retomar para a gente não se perder no andamento. Depois a gente vai falar sobre dois outros autores, que é o Lapassade, e falar um pouquinho sobre o Foucault. E aí eu vou colocar essas aulas depois de disponibilidade, tá? Então, perdoe a professora que não sabe ser youtuber, então vamos tentar aí da melhor maneira possível, tá? Bom, então essa aula a gente vai falar um pouquinho sobre a aula sobre a psicologia pela visão do Bledger, ok? Então a gente já viu lá no nosso comecinho, né, que o Bledger ele tem uma raiz que é uma raiz da psicologia latino-americana, né? Então ele era um psicanalista, um psiquiatra argentino. Ele era amigo, enfim, leitor do Pichon Rivière, então ele segue a ideia do Pichon Rivière, né? E como vocês viram aqui, né? Ele tem como sua principal fonte a ideia de focar, né, na questão da tarefa. A gente já falou um pouquinho sobre isso na aula expositiva, né, que nós tivemos, que é uma ideia da psicologia do Pichon Rivière e que tem como foco aí a tarefa, que na verdade seria o objetivo, né? Então, quando a gente está falando de tarefa, a gente está falando aí de focar nos objetivos, qual objetivo que o grupo tem, quais objetivos que a instituição tem, né, dentro dessa possibilidade. Vou arrumar aqui, porque, né, primeiro vídeo a gente se banana mesmo. Vamos lá, porque o negócio é sem edição mesmo, tá? Então, perdoa que eu tô começando nessa vida de youtuber, né? Então vamos lá. A gente já viu um pouquinho, né? O Bledger ele traz uma ideia, uma ideologia, uma ideia que pra gente parece uma ideia hoje mais moderna, né? Mais factível, né? Mas lembrando que ele fez esse texto nos anos 50, então faz sentido que pareça uma coisa nova. Mesmo hoje a gente já sabendo aplicar isso nas políticas públicas, isso parece uma linguagem muito mais própria, próxima da nossa atuação como psicólogos, né? Então, para o Bledger, né, a gente tem que sair de um modelo que visa o trabalho da psicologia na ideia da psicoterapia no modelo muito individual, né, que são modelos mais focados num processo de cura, de tratamento, e sair para um modelo que ele considera que ele dá o nome de psicohigiene, que inclusive é o nome de um dos livros de referência dele, né? Que é essa ideia de promoção de saúde, né? No caso dele, principalmente promoção de saúde mental. Então, a ideia dele é sair desse modelo muito psicoterapêutico, individualizado, para um modelo de prevenção focado na psicohigiene e no campo mais social, né? Então, seria essa a ideia que o Bledger traz pra gente, tá? Outra coisa que o Bledger traz é que a gente tem que entender a instituição como um todo, né? Super torta, professora. Né? E aí, quando a gente está falando de entender a instituição como um todo, a gente tem que entender que a estrutura física faz parte desse todo, né? A gente vai ver na aula sobre quando a gente fala sobre Foucault, a gente já falou um pouquinho isso quando a gente teve aula anteriores, né? Instituições depredadas, mal organizadas, sempre são instituições que levam a um processo de despersonalização, né? Então, o hospital ele tem uma arquitetura, a escola ela tem uma arquitetura, os presídios têm uma arquitetura, o Foucault já falou bastante sobre isso. Então, o Bledger também considera que a estrutura física é uma coisa importante, né? É uma estrutura que tem acessibilidade, não tem? É uma estrutura que é pensada para existir, aquele processo não tem? Já contei várias vezes para vocês que quando eu trabalhava no serviço público, na política pública, os postos de saúde não eram pensados para ser, a estrutura dos postos de saúde não eram pensados para atender a população, não tinha espaço, não tinha cadeiras, então isso também é uma forma de você pensar como é que aquela instituição se coloca em frente
há um terceiro elemento que é a comunidade, né? Então, Blair fala que também aquela comunidade, aquele grupo que está diretamente vinculado à instituição, que é diretamente assistida pela instituição, ela deve ser pensada, né? Então, quem é o grupo, onde que essa comunidade está inserida, quem são as pessoas, qual é o perfil socioeconômico, o perfil de faixa etária, de gênero, cultural. Então, tudo isso também são elementos importantes, né, para o processo da caracterização da instituição. É diferente, eu já comentei com vocês isso, é diferente você, por exemplo, abrir um SESC, que aqui em São Paulo tem, né, abrir um SESC, o SESC Consolação, que fica ali atrás da Universidade Mackenzie, tem um perfil de público que frequenta aquele espaço, é diferente, por exemplo, um SESC que é o SESC de Itaquera, que tem um outro tipo de público, com uma outra estrutura, o SESC 24 de Maio, que fica lá na República, no centro, o SESC da Paulista, o SESC que fica no Belenzinho, enfim, são públicos que frequentam com processos diferentes. Então, quem é essa comunidade que acessa essas instituições? E também, outra coisa que a gente já comentou é a sociedade que essa instituição está inserida, né? O que a gente chamaria do entorno, né? Acesso a meios públicos, acesso a serviços, acesso... como é que um psicólogo institucional, barra comunitário, barra social, tem que pensar nesse processo, entendendo que as instituições, elas não estão isoladas, elas servem e seguem uma cartilha que está inserida em uma sociedade. É muito difícil, por exemplo, e isso aconteceu muito na história, inclusive vou recomendar um documentário, né, quem tiver interesse, enfim, nesse período aí de quarentena que a gente está passando, né, enfim, se esse vídeo, não sei se vai para posterioridade, mas enfim, divagações. Quando as instituições começaram a abrir os primeiros centros para testagem de DST-AIDS, especialmente o HIV, né? Então, eram instituições que eram mal vistas, depredadas, atacadas. A mesma forma os CAPs também, né? O CAPs Itapeva, quem tiver possibilidade de conhecer o CAPs Itapeva, lá no perto da Paulista, que foi um berço de experimentações do modelo do CAPs. Então, a sociedade que essas instituições estavam inseridas no momento histórico não conseguiam enxergar, né, a validade, a qualidade e a necessidade daquelas instituições, então sempre fica muito mais difícil ser implementadas. Então, a gente tem que pensar também nesse processo, né? O Bleja também leva em consideração que o trabalho do psicólogo, né, ele tem como base um diagnóstico, a gente já falou isso em sala de aula. Então, levantar um diagnóstico, que a gente chamaria de demanda, levantar o que é necessário para atuar, levando em consideração a estrutura física, a comunidade, a sociedade, fazer um planejamento, essa é a parte que eu acho uma das mais importantes, que a gente já discutiu também em sala de aula, quais são as etapas do planejamento e, por fim, realizar a intervenção, né? E essa intervenção também tem incluído aí a questão do feedback. Então, não se esqueça que feedback é uma coisa super importante para o trabalho em psicólogo institucional, tá? Muito bem. A gente vê que, no caso especificamente do Bleger, da psicologia institucional blegeriana, tá? A gente está falando de uma junção entre a psicanálise e a psicologia social, né? E que ele tende a analisar, né, a instituição através de fantasias inconscientes, né? As existências do terapeuta, a gente vai ter uma aula só sobre essa questão da transferência, da contratransferência, né? E tem uma coisa que o Bleger fala muito importante, que são as demandas intrínsecas e extrínsecas, né? As demandas internas e externas. Aquelas demandas que a gente facilmente consegue perceber e captar, que são aquelas que estão no discurso do diretor da instituição, no discurso dos trabalhadores da instituição, no discurso da própria população que atua nessa instituição, naquilo que a gente facilmente identifica como os principais problemas, e tem aquele discurso que ele é inconsciente, que ele é permeado, que é os valores, a maneira, a postura. Então, tudo isso a gente também tem que levar em consideração quando a gente faz a nossa avaliação de demanda. Isso, para o Bleger, tem a ver com essa visão que ele tem, que ele traz desse berço da psicanálise, que seria uma questão de fantasias inconscientes. Seria esse inconsciente e esses desejos inconscientes que perpassam para as questões institucionais. Lembrando que instituição sempre é uma estrutura criada por pessoas,
né? São grupos. Apesar que a instituição ela tem uma estrutura física, né, a maioria das vezes, mas a gente já falou que um dos exemplos de instituição que não tem necessariamente uma estrutura física é a família. A religião não obrigatoriamente tem uma estrutura física. Identidade de povos, etnia não necessariamente tem uma estrutura física, mas todos são instituições. Então, mas a instituição ela se constitui por pessoas, por grupos, né? E pessoas, obviamente, pela psicanálise, têm desejos, têm manifestações que podem ser inconscientes ou não, tá? Então, pense nisso aí para a visão do Bleja sempre. A gente está aqui destacando uma visão de um médico psicanalista. Então, ele fez tudo baseado na visão dessa junção da psicanálise com a psicologia social, tá bom? Outra coisa que o Bleja fala, né? Então, vocês vão ter esses slides para vocês lerem com calma, né? É que sempre, como né, um bom psicólogo social, ele nunca pensa na psicologia apenas como um campo de intervenção prática, mas sempre como um campo de investigação. Então, a gente sempre está numa visão e num olhar de pesquisa, num olhar de fundamentação, né? E nesse caso, o Bleja, ele levanta muito uma bola que, novamente, parece uma coisa hoje muito mais moderna do que era na década de 50, na década de 40, quando ele propôs esse estudo, quando ele propôs esse modelo, mas é que a praxis, ou seja, a prática levaria ao desenvolvimento de uma teoria, né? Então, depois eu vou recomendar também um outro vídeo para vocês. Eu não sei se vocês já assistiram esse vídeo, se eu já passei em sala de aula, mas eu vou recomendar mesmo assim, de um ex-professor meu, né? Então, a realidade é soberana, né? Ele sempre falava isso. Então, o modus operandi da realidade é que dita pra gente o que acontece. E aí a gente muda a teoria. Então, isso foi uma máxima que o Bleja utilizou muito, e muitos psicólogos sociais hoje adotam esse modelo, de que a prática, claro, a gente não vai na prática ser um olhar da teoria com o senso, somente com o olhar do senso comum. Nós somos técnicos, a gente tem que ter ferramentas, mas a prática nos ajuda a desenvolver a teoria, nos ajuda a modificar e a intervir de acordo com a teoria. Então, uma coisa que o Bleja defende bastante, é interessante vocês estarem atentos, tá? Né? E uma das frases que ele coloca é que a prática não é uma derivação subalterna da ciência, mas sim seu núcleo, o centro vital. Essa ideia é bem empírica, né, do fazer para estudar. Tá? Então, é só uma questão de visão para vocês terem ideia, que é uma diferença bastante interessante, bastante fundamental com a visão do Georges Lapassade, que é a visão da análise institucional francesa, que a gente vai ver na próxima. Bom, então, qual seria o foco da psicologia institucional segundo o Bleja, novamente? A gente está aqui falando do Bleja, né? Então, ele fala que a gente teria o campo, que é o psicólogo institucional, né? Ele tem o campo que é psicossocial, né? Que é o foco individual. Esse foco individual, ele vai ser atingido, ele está dentro de um foco sociodinâmico. Então, você atinge o individual através dos grupos, que é atingido através das instituições, que é atingido através do trabalho social comunitário. Esse aqui seria o campo, digamos, ideal. A gente dificilmente conseguiria atingir esse campo aqui, né? Seria o máximo que um psicólogo institucional conseguiria atingir, né? Seria a gente conseguir fazer uma mudança social significativa. Mas em termos de prática, de praxis, né? A gente trabalha no campo sociodinâmico, nos grupos, e a gente entende que a pessoa ela vai ser atingida a partir do momento que nós trabalhamos de maneira grupal. Então, esses níveis de intervenção individual, eles são ser alcançados de diferentes formas, mas uma vez a gente trabalhando com grupos, a gente vai atingir, sim, um polo mais individual, tá? Então, para o Bleja, o trabalho em grupo ele é o primordial e que você consegue atingir o individual e consegue atingir as instituições, tá? Então, o individual não é a priori, não é a prioridade no trabalho de grupo do Bleja. Ok? Bom, uma coisa que o Bleja fomenta bastante, né, é que toda vez que a gente trabalha com a tarefa, lembra que é o objetivo, sempre que a gente está falando de tarefa, a gente está falando de objetivo, do foco que a gente vai ter para nossos trabalhos, né, ela tem que pensar de forma unitária e total, ou seja, a gente tem que pensar como esse objetivo vai atingir o
público, o meu indivíduo, o meu grupo, que seria a unidade, e como esse trabalho ele pode ser além desse público, ele pode atingir a comunidade, ele pode atingir a instituição como um todo. Vamos dar um exemplo, pensando um pouco aí nas realidades que nós estamos trabalhando, e um exemplo que eu fiz lá na política pública na época do NASF, né? A gente foi trabalhar em uma escola de educação infantil e tinha muito uma questão de as crianças tinham muito poucas práticas de higiene pessoal. E aí o pessoal da escola pediu para a gente fazer alguns trabalhos tentando criar um hábito de higiene pessoal para as crianças pequenas, crianças de educação infantil, né? Então, a gente pensou na unidade, que era as crianças, qual era o nosso foco, nosso objetivo, promover maior educação, maior trabalho psicoeducacional sobre higiene pessoal. Então, a gente trabalhou pensando na unidade, que eram as crianças, né, que eram esses sujeitos, e o grupo, que era o grupo das crianças escolar, mas depois a gente pensou em termos de ampliar esse trabalho, né, para os pais, que seriam um grupo que, mesmo que participe daquela instituição escolar, eles não são público diretamente afetados, não são um público, digamos assim, preferencial, contínuo da escola, né? Os pais participam, mas o público corriqueiro seriam as crianças. Então, a gente pensou numa atividade para fazer com os pais e, consequentemente, levar isso para outros grupos na comunidade. Então, o objetivo ele foi pensado tanto na unidade, que eram as crianças, quanto possibilidade de ampliar esse trabalho para os pais e fazer campanhas dentro da comunidade que aquela escola estava inserida especificamente, que era uma comunidade rural. Então, pensar como é que, mesmo que sua atividade, inicialmente, ele não tem um planejamento com foco maior para aquela comunidade, pensar que ela pode ser expandida para a unidade. Tá? Aqui a gente vai discutir um pouquinho depois, né, sobre a questão da atuação do psicólogo. A gente já falou isso lá nas aulas de psicologia social há muito tempo atrás, né, que o psicólogo institucional ele é diferente do psicólogo que trabalha em instituição. Né? Então, a gente pode pensar isso tanto psicólogo institucional quanto psicólogo social comunitário. Não é porque você está inserido em uma instituição que você trabalha com a teoria e com o modus operandi, a forma de se praticar a psicologia institucional. Né? Não tem nada de errado, não tem nenhum problema você trabalhar com psicologia institucional e não adotar as práticas, não adotar os modelos, não adotar as teorias que a psicologia institucional prega, do Blair, do Lapasade, do Foucault, enfim, da escola sociopsicológica francesa, do Bruno Latour, enfim, de vários autores que a gente pode discutir. Mas o importante é que vocês tenham noção de que ao momento que vocês trabalham numa instituição e tem uma visão de psicólogo institucional, você tem uma cartilha, tem um modelo de pensamento que pensa a questão da tarefa, que pensa na questão da totalidade, que pensa na questão das fantasias inconscientes, enfim, das estruturas de poder, que é diferente de um psicólogo que só está lá na instituição, bate seu ponto e não pensa nesse modelo de transformação social, tá? Novamente, isso é uma questão de escolha, cada um tem o seu, desde que faça de maneira ética, mas o Blair, ele aponta bastante essa diferença, que existe um modelo institucional e existe o modelo do psicólogo na instituição. São duas práticas diferentes, tá? Para finalizar, né, essa orientação, digamos assim, o Blair, ele considera que a psicologia institucional, ela tem dois modelos ou duas ideias, né, duas roupagens. Um é um modelo que ela se faz presente, pertencente à psicologia social, então novamente reforçando aquilo que a gente falou um pouquinho anterior, que o Blair, ele sim, né, preconiza uma ideia de que uma vez como psicólogo institucional você está trabalhando com base na psicologia social, com modelo crítico principalmente, com modelo de embasamento, pensando nas relações de poder. Então, é diferente se você trabalhar com essa perspectiva, e a psicologia institucional está sim ligada à psicologia social e todo o seu histórico. E uma outra coisa é pensar que esses fenômenos institucionais, eles são uma forma de reprodução. Eles são um espelho de um modelo social. Então, a instituição, ela tem suas próprias regras, tem seus próprios modos operantes, tem sua própria forma de se organizar, mas
de uma forma ou de outra, ela também reproduz todas as práticas que a sociedade se coloca. Então, ela é um aquário, um microscópio dentro de um processo institucional. Tem um desenho que é um pouco difícil, né? Não é para um gosto assim peculiar de todo mundo, mas se vocês quiserem eu coloco como referência depois. É um episódio de um desenho chamado Rick and Morty, né? E que são, enfim, micro-sociedades, e ele vai discutindo como essas micro-sociedades elas vão se reproduzindo. Eu vou colocar como referência, né? Assiste quem quiser, tá? É um desenho um pouquinho para adultos, por favor, então não assistam com as crianças. Tem no Netflix, talvez eu consiga um link no YouTube, mas é um bom exemplo de como a sociedade ela se reproduz em modelos cada vez mais micro. Tá? Então, uma instituição ela reproduz os mesmos modelos ou modelos muito semelhantes ao que a gente vive nas relações sociais e vice-versa. Por fim, então, o que um psicólogo deve pensar? Como é que o modelo da estrutura do Bledger tem que pensar? Pensar que as instituições são dinâmicas, né? Elas têm várias relações de poder, então pensar no enquadro e na tarefa, pensar sempre no objetivo que a psicologia social se propõe, entender que a instituição é um campo da psicologia social tanto teórico quanto prático, então a gente pratica a psicologia social, a gente teoriza em cima dessas instituições e vice-versa, não é um campo pronto, principalmente no Brasil, que a gente está sendo inserido nesses campos, então a gente está o tempo todo tentando ajustar a nossa prática, ainda não tem uma fórmula, mal a gente tem uma fórmula para psicologia clínica, imagina para psicologia institucional, então a gente está buscando entender, né? E outra coisa que é importante é que a estratégia do trabalho de psicólogos visa sempre pensar nas técnicas grupais e preventivas. Essa é a máxima que o Bledger trabalha, que é a ideia da gente trabalhar com grupos, com práticas muito mais focadas em prevenção e promoção de saúde, né, de psicohigiene, como ele diria lá no seu livro dos anos 50, e não tanto no modelos curativos, que é o foco da psicologia tradicional clínica e individual. Tá? Espero que tenha ajudado, né? Vou colocar algumas referências para vocês assistirem e até o próximo vídeo.